Olá, meu amigo, minha amiga. Você vai assistir agora a apresentação do 13º episódio da série Holding Descomplicada, ou Tudo o que eu queria saber sobre holding familiar e ninguém me disse antes. Se eu soubesse! Antes, porém, lembre-se de se inscrever e, ao final, de colocar o seu gostei ou não gostei. Isso ajuda muito na divulgação deste conteúdo tão escasso. Vamos ao vídeo. Croquis estrutural, o modelo certo para a sua família. No artigo anterior, nós vimos como a sessão de viabilidade é a etapa mais simples e, ao mesmo tempo, mais importante de todo o planejamento patrimonial. É nela que o especialista ouve, compreende e diagnostica se o cliente terá ou não benefícios reais com a adoção do seu sistema de holding familiar. Mas, Piraju, e quando o diagnóstico é positivo? Então, quando o diagnóstico é positivo, a resposta não é ir direto para o cartório, abrir um CNPJ, ainda não. O passo seguinte é o croquis estrutural, e é sobre ele que nós vamos tratar agora. O que é o croquis estrutural? O croquis estrutural é um esboço técnico, estratégico e personalizado do modelo de holding que pode ser adotado por determinada família. É neste momento que se desenham as possibilidades reais de estruturação de forma segura, comparativa e sem pressa. Trata-se de uma etapa que reúne todos os dados trazidos pelo cliente na sessão de viabilidade, a sua formação familiar, patrimonial, empresarial e emocional, e os transforma em modelos jurídicos claros e viáveis, para que a família possa visualizar como ficariam o seu patrimônio, o controle e a sucessão em cada um dos modelos de holding familiar e ainda a sua comparação com o inventário e com a doação em vida com reserva de usufruto. Mas, Piraju, por que o croquis estrutural é tão importante? Porque não existe uma única forma de estruturar uma holding familiar. Mesmo quando a constituição da holding se mostra viável, há mais de um caminho possível. Cada modelo traz vantagens, cuidados, exigências e consequências distintas, inclusive tributárias e operacionais. O croquis permite comparar esses caminhos, lado a lado, de forma organizada e compreensível, sem promessas mirabolantes, sem decisões apressadas, sem contratos prematuros. É também nesse momento que se esclarecem os modelos de uma, duas ou três células, a diferença entre estruturas puramente patrimoniais e aquelas que envolvem atividades empresárias, e como proteger o legado familiar mesmo diante de conflitos, vulnerabilidades ou desafios internos. Mas, Piraju, e se a família não avançar? Bom, mesmo que o cliente decida não prosseguir imediatamente com a implantação, o croquis estrutural terá cumprido a sua missão. Ele terá dado àquela família uma visão lúcida, profissional e estratégica sobre como o seu patrimônio pode ser organizado, protegido e transmitido com inteligência. É comum que, após essa etapa, o cliente decida aguardar, amadurecer ideias, alinhar expectativas com os filhos, ou, ao contrário, que ele acelere os passos para evitar riscos desnecessários. O importante é que a decisão seja tomada com clareza e confiança, e é isso que o croquis oferece. Se o cliente decide prosseguir, mesmo que não tenha se definido por um modelo específico, passamos então à fase de estruturação propriamente dita, do planejamento patrimonial da família, reunindo os documentos das pessoas e dos bens patrimoniais necessários à redação das minutas dos contratos sociais e do acordo de sócios, com as cláusulas especiais capazes de atender ao propósito daquela família. Definido o modelo e elaboradas as minutas, passamos às aberturas dos
CNPJs, as sucessivas alterações contratuais decorrentes da estratégia delineada para aquela família, a abertura das contas PJ, a obtenção de benefícios fiscais, se for o caso, ao recolhimento de tributos e à formalização dos registros públicos pertinentes. Mas isso será tema para outro momento. Concluindo, meus amigos e minhas amigas, a construção de uma holding familiar não começa com uma empresa, começa com um esboço pensado para aquela família, com todos os seus amores, valores, vulnerabilidades, esperanças. O croquis estrutural é o elo entre o diagnóstico e a decisão. É onde o cliente deixa de imaginar e passa a enxergar. Na próxima semana, nós vamos falar dos perfis familiares que lidam com essa decisão. Vamos conhecer os ignorantes, que não sabem o que está em risco, os procrastinadores, que até sabem, mas adiam eternamente, e os resolvedores, que decidem agir e são os únicos capazes de proteger o legado da família antes que seja tarde demais. Talvez você se reconheça em algum desses perfis, ou perceba que o primeiro passo está mais perto do que imagina, e é por isso que valorizamos e incentivamos tanto quem assume o papel de resolvedor na própria família. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, porque afinal, isto não se aprende na escola.